Fala rapaziada, saudações vascaínas a você que nos assistem por aí. Eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vasco da Gama, até porque você está no canal O Vasco é Nosso. Acabou a nossa paz, rapaziada. Hoje tem Vascão às 6h30 lá em São Januário contra o Santos, estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dessa partida e muito mais dentro desse vídeo aqui. Enquanto isso não acontece, eu peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar também esse vídeo aqui para todo mundo ficar sabendo como vai vir o Vasco para enfrentar o Santos no dia de hoje. Beleza, rapaziada? Vou deixar a vinheta rodar para dar tempo de você se inscrever, comentar e compartilhar o vídeo. E tamo junto, a vinheta rodou. A vinheta rodou, rapaziada, e já voltamos aqui com notícias do nosso gigantesco. Então deu tempo de você se inscrever, compartilhar, ativa o sininho também para você receber todas as nossas notificações aqui quando a gente subir vídeo aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos às notícias aí, vamos falar de Vasco, né, que é o que nos interessa aí, até porque o Vasco é nosso. Beleza, rapaziada? Hoje o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro, né, depois de 20 dias aí, 23 dias aí de folga. Quem descansou a cabeça, descansou. Quem não descansou, só no final do ano agora, né? Tomara que o Vasco faça uma boa temporada, brincadeiras à parte, é claro. Tomara que o Vasco faça uma boa temporada, que o Vasco consiga fazer uma temporada tranquila, justa e digna de Vasco da Gama. Obviamente que a gente espera título, a gente espera que o Vasco consiga chegar, principalmente numa Sul-Americana, que a gente consiga vencer a Sul-Americana, né? Enfim, a gente espera que o Vasco consiga retomar o seu DNA de títulos, né? Que é o que o Vasco nasceu para ser campeão, né? Então a gente espera que o Vasco retome aí a sua dignidade em relação aos títulos, em relação aos campeonatos, às partidas, enfim, tudo que a gente espera aí no dia, né, de hoje, pro resto da temporada, que o Vasco consiga continuar perseguindo aí títulos importantes, né? Tenho certeza que Pedrinho e companhia vem fazendo um trabalho sério ali no Vasco, nos bastidores, para que o Vasco consiga retomar aí os seus caminhos de trilhas e de vitórias, de glórias, enfim, é o que a gente precisa e almeja para mais esse ano, né? Falando da partida de hoje, né, o Vasco enfrenta o Santos hoje em São Januário, né? Às 6h30 da tarde, né? Jogo que vai ser transmitido aí pela Record, pela Cazé TV e também pelo Premier, né? Que agora o Campeonato Brasileiro tem uma vasta opção para poder fazer aí as suas escolhas, para você escolher onde você quer ver aí melhor. Dentro dessas três opções aí eu colocaria muito a Cazé TV, tá, galera? A internet tem um delayzinho em si, mas a Cazé TV é sensacional, né? Mas enfim, né? O Vasco estreia hoje com esse tipo de transmissão, né? TV aberta para o Rio de Janeiro e parte da rede, a TV Record. O Premier, né, vai estar passando para todo o Brasil, né? E também na Cazé TV, também aberta aí para todo mundo, né? Para quem quiser acompanhar o nosso gigantesco, né? Retrospecto dessa partida, né? Como que vem o Vasco e o Santos para essa partida. São 128 jogos no total, são 44 vitórias do Vasco, 38 empates e 46 vitórias do Santos. Uma pequena margem ali, né, que o Vasco tem desvantagem em relação ao Santos, né? Cerca aí de 36 a 34% aí nessas porcentagens de vitórias que o Vasco tem sobre o Santos, né? Gols marcados pelo Vasco no confronto, né? São 121 gols marcados pelo Vasco, mais ou menos de um por jogo, e também o Santos 207, um por jogo também ali, né? Uma média de 46 a 44% em relação aos gols. O primeiro jogo entre as duas equipes foi feito em 1927, amistoso entre Vasco e Santos no dia 21/4/2027, a inauguração de São Januário, né? O Vasco perdeu para o Santos 5-3, né, em São Januário. O último jogo, né, entre Vasco e Santos foi no Brasileiro de 2023, né, foi 4-1 para o Santos, e o Santos acabou caindo no Campeonato Brasileiro daquele ano, né? As maiores vitórias foi do Vasco em 1970, né, dia 17/10, né, de 1970, o Vasco venceu o Santos
por 4-1 pela Taça de Prata, né? Então, assim, a gente espera que o Vasco mantenha o retrospecto de vitórias e boas vitórias em cima do Santos, né? O Santos que vem hoje sem Neymar, que vem sem Soteldo para essa partida de hoje, né? Que a gente espera que as coisas voltem a acontecer de uma maneira um pouco mais tranquila para o Vasco. Para o Santos também, eu não tenho nada contra o Santos, né? Acho que o Santos e o Vasco fizeram boas parcerias aí durante a história, né? Vasco e Santos já se uniram para poder jogar pela seleção brasileira, né? Já se uniram para também jogar alguns campeonatos, inclusive cedeu o Pelé para jogar com a gente, né? Pelo Vasco em algumas partidas também, né? No qual o Vasco se sagrou campeão algumas vezes em alguns torneios lá que na época eram torneios curtos, né? Ou seja, Vasco e Santos tem sempre uma boa relação, né? E a gente procura manter isso aí entre Vasco e Santos, né? O Pelé, né, que é o nosso maior ídolo do futebol, na minha opinião, é o rei de todos os tempos, né? O rei do futebol, santista, mas nunca deixou de declarar o seu amor pelo Vasco, de ser vascaíno. Falou pro Pilhado uma vez, né? O Pilhado chegou a comentar para ele: mas então você era vascaíno? Não, não, eu sou vascaíno, né? O Pelé sempre deixou isso muito claro, né? Que o time do coração dele é o Vasco e o Santos. Então, assim, mas isso não entra em campo, obviamente, né? A gente torce para que o Vasco chegue bem, né? O Santos que tem aí o desfalque do Soteldo e do Neymar, né? Não vai estar o Neymar contra o Vasco, né? Já o Coutinho volta para poder pegar o Santos nesse início de temporada em São Januário hoje, né? E como que foi a semana do Vasco? Semana do Vasco, depois desse tempo todo que a gente teve de treinamento, né? O Carille teve algumas peças que deu um alento maior, né? Vamos dizer assim, pro Carille, que deu mais opções para que ele consiga mexer melhor na equipe. Antes, em entrevista, o próprio Pedrinho falou que não tinha condições de cobrar o Carille numa forma geral, mas agora a gente tem as peças que precisam, e peças importantes que vem dando resultado, tá? Vem dando resultado dentro de campo, né? Dos treinamentos ali. Vamos ver hoje como é que vai ser, né? Como que vai vir o Vasco hoje, o Vasco de Fábio Carille, como que vem hoje para enfrentar o Santos, né? Como é que vem para enfrentar o Santos nessa partida de hoje, pela estreia do Campeonato Brasileiro, né? Vamos lá. O Vasco com a seguinte escalação, que deve vir aqui, que a gente apurou durante a semana, deve vir com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos. Está aí a primeira novidade. Maurício Lemos deve ganhar a vaga, né, na equipe titular. Já vinha tempo treinando bem também. E o Lucas Piton. Hugo Moura, Paulinho, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verrete e Garré. Essa é a equipe que deve entrar para enfrentar o Santos hoje, que é a equipe que o Fábio Carille montou durante a semana para poder enfrentar o Santos no dia de hoje em São Januário, daqui a pouquinho em São Januário, né? A gente espera que o Vasco consiga jogar bem, fazer uma boa partida, vencer, né? E dar pra gente a alegria que a gente tanto necessita nesses últimos anos aí, que a gente não vem tendo, né? Acredito que o nosso elenco ele não é de todo ruim. Acho que precisa ter vontade de início ao fim, precisa correr de início ao fim, precisa se doar de início ao fim, e isso já supera muita coisa. Acho que isso que o time do Vasco precisa ter. A equipe do Santos, montada pelo Pedro Caixinha, né, que foi sondada pelo Vasco algumas vezes, mas não chegou a fechar, deve vir aí com a seguinte escalação: Gabriel Brazão, JP, Gil, Zé, Ivaldo, Escobar, João Schmidt, Gabriel Pontempo e Garrael, Roylicer, Guilherme, Tiquinho Soares, e esse é o time que vai enfrentar o Vasco mais tarde em São Januário, né? Acho que o Vasco tem tudo para vencer o Santos no dia de hoje. A gente precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade dentro de casa, lembrando sempre que quem manda em casa é o Vasco. O Vasco precisa ir para o jogo, precisa buscar o jogo, precisa vencer o jogo, né? E hoje, estádio lotado mais uma vez, volta da Força Jovem Arquibancada, reforçaço gigantesco. Isso, eu acho que a gente tem tudo para poder vencer aí e se dar bem nesse Campeonato Brasileiro, iniciar bem e para poder manter até o final do ano. Beleza, galera? Lembrando que o Vasco joga hoje, já viaja na segunda-feira para poder enfrentar
o Belgar lá no Peru, na altitude, né? Agora vai ser isso, quarto domingo, toda hora. Vamos ver o que a gente consegue, né, com esse time que a gente tem, com esse elenco que a gente tem, né? Tomara que dê certo aí, a gente consiga bons resultados nessa temporada. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Peço pra você mais uma vez, deixa o like, compartilha e tamo junto. Valeu, Vasco!